Sabe aquela sensação? Aquele momento numa corrida, num treino pesado, em que parece que o corpo simplesmente desliga? É o famoso bater no muro. A gente sente que não dá mais. Mas o que exatamente está acontecendo ali dentro? O que, de fato, limita a nossa resistência física? Bom, é isso que a gente vai investigar agora. Vamos analisar os principais suspeitos, um por um, para tentar descobrir qual é o verdadeiro gargalo que impede a gente de continuar. Será que são os pulmões? O coração? Os músculos? Ou será que a resposta é outra? Para fazer isso de um jeito bem legal, vamos seguir a jornada de uma única molécula de oxigênio. Desde a hora que ela entra nos nossos pulmões, passa pelo coração e pelo sangue, até chegar no destino final, os músculos. E claro, a gente vai ver quem está no comando de tudo isso, o cérebro. Em qual dessas paradas o sistema falha primeiro? Vamos descobrir? Então, nossa primeira parada, os pulmões. Muita gente acha que o limite é a respiração, né? Ficar sem fôlego, parece a coisa mais óbvia. Mas a ciência mostra que a história é um pouquinho mais complexa. A verdade é que, para a maior parte das pessoas, os pulmões não são o problema. Mesmo quando a gente está no esforço máximo, eles ainda têm uma capacidade de reserva. Ou seja, eles geralmente conseguem lidar com mais ar do que o resto do corpo consegue usar. Então, na maioria dos casos, eles não são o elo mais fraco da corrente. Agora, olha que curioso. Para atletas de elite, a coisa muda de figura. Aí sim, os pulmões podem se tornar o gargalo. O coração deles fica tão forte, mas tão forte, que bombeia o sangue com tanta velocidade que ele passa rápido demais pelos pulmões. Tão rápido que não dá tempo de oxigenar o sangue direito. E um experimento clássico prova isso. Pegaram atletas de altíssimo nível e fizeram eles respirarem um ar enriquecido com oxigênio. O resultado? A saturação de oxigênio no sangue deles subiu e o desempenho, medido pelo VO2 máximo, também melhorou muito. Isso é a prova de que, para essa galera, o coração superpotente realmente pode atropelar a capacidade dos pulmões. Certo, então, se para a maioria de nós os pulmões não são o gargalo, vamos para a próxima etapa. Talvez o problema esteja no serviço de entrega, o coração e o sangue. Uma coisa que surpreende muita gente é que treinar não aumenta a nossa frequência cardíaca máxima. Pode olhar os dados. Os valores para uma pessoa sedentária e para um atleta de elite são praticamente os mesmos. Ué, então, se a velocidade do motor não muda, de onde vem toda aquela potência extra dos atletas? A resposta está aqui, no volume sistólico. É a quantidade de sangue que o coração bombeia a cada batida. E aí, meus amigos, a diferença é brutal. O coração de um atleta de elite é como um motor muito maior que empurra muito mais sangue de uma vez só. E aí, quando a gente junta as duas coisas, a frequência cardíaca com esse volume sistólico gigante, o resultado é um débito cardíaco espetacular. O débito cardíaco é o total de sangue bombeado por minuto. A capacidade de um atleta de elite de entregar oxigênio para o corpo é, assim, de outro planeta. Para ter uma ideia do que isso significa, 40 litros por minuto. Pensa em 20 garrafas daquelas grandes de refrigerante. O coração de um atleta de ponta consegue mover todo esse volume de sangue em apenas 1 minuto. É uma coisa realmente fenomenal. Ok, então a gente já viu que a bomba, o coração, é super potente. Mas e o fluido que ela está movendo? O sangue. A capacidade do próprio sangue de carregar o oxigênio é tão importante quanto. E olha, não tem nada que demonstre mais a importância disso do que o dope sanguíneo com EPO. Os resultados são impressionantes, não deixam dúvida. Quando se aumenta artificialmente a quantidade de glóbulos vermelhos, o desempenho explode. Em apenas 4 semanas, atletas melhoraram mais de 20, 30 segundos numa corrida de 3.000 metros. Isso só confirma. A entrega de oxigênio pelo sangue é um fator absolutamente crítico. Beleza! Nossa molécula de oxigênio viajou pelos pulmões, foi bombeada pelo coração e chegou ao destino final, os músculos. Será que o problema está aqui? Será que o músculo simplesmente não consegue usar todo o oxigênio que chega? A pesquisa é bem clara nesse ponto. Durante um exercício de corpo inteiro, tipo correr ou pedalar, os nossos músculos na verdade têm capacidade de sobra para usar oxigênio. O problema não é o músculo consumir, é o oxigênio chegar até ele. E a prova disso é um experimento fascinante. Quando os cientistas isolam o exercício em uma única perna, por exemplo, eles descobrem que aquela perna sozinha consegue consumir muito mais oxigênio. Por quê? Porque o coração consegue direcionar todo o seu poder de bombeamento para um lugar só. Fica óbvio, então, que o gargalo é a entrega, não o uso do oxigênio. É só pensar na diferença entre um peito de frango e um filé de salmão.
O peito do frango é carne branca, feita para movimentos rápidos e explosivos, mais curtos. Já o salmão, que nada longas distâncias, tem uma carne mais escura, cheia de fibras de contração lenta, super preparadas para resistência. Bom, a gente já passou pelos pulmões, coração, sangue e músculos. E parece que para a maioria das pessoas, nenhum deles é o gargalo final. Isso nos leva à nossa última parada, e talvez a mais surpreendente de todas, o cérebro. O que nos faz parar, na maioria das vezes, não é uma falha total de um órgão. É um ponto em que a percepção do esforço fica simplesmente insuportável. É um limite sensorial, uma sensação. Em outras palavras, parar é uma decisão. É uma interpretação que o nosso cérebro faz baseado em uma enxurrada de sinais que vem do corpo todo. A sensação de esforço chega num ponto tão alto que a gente decide parar. Esse modelo aqui ajuda a entender bem. Pensa assim, a percepção de esforço sobe sem parar durante o exercício. Ao mesmo tempo, a gente tem um tanque de motivação, que é limitado. A exaustão acontece exatamente no ponto em que a curva do esforço passa do limite da nossa motivação. Acabou. Isso muda totalmente a forma como a gente enxerga o treinamento. Claro que o treino melhora o coração, os músculos, mas o efeito final de tudo isso é, na verdade, psicológico. Essas melhorias fazem com que o mesmo esforço pareça mais fácil. Isso permite que a gente vá mais longe antes que o cérebro puxe o freio de mão. Resumindo a história toda, a resistência não é limitada por uma única peça do motor. É um sistema super complexo onde o cérebro age como um maestro, ouvindo todos os instrumentos da orquestra do nosso corpo e decidindo quando é hora de parar o show. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Na busca por superar os próprios limites, a luta é contra uma barreira física ou uma barreira que está na nossa cabeça? A resposta, pelo visto, é uma mistura bem complexa das duas coisas.